Oi pessoal, eu sou Andressa Heimbecher, sou endocrinologista e estou aqui hoje a pedido da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, para falar um pouquinho para vocês de sintomas de diabetes e como agir no diagnóstico de diabetes numa criança que ela precisa ir para a escola. E aí? Bom, então uma coisa na verdade está bem ligada à outra. A gente precisa entender os sintomas do diabetes tipo 1 até para saber quando essa criança vai precisar ser levada para o hospital ou está apresentando esses sinais de alerta que a gente precisa se preocupar. Então, os sintomas principais do diabetes tipo 1 são as chamadas polis. O que são as polis? São três coisas: poliúria, ou seja, muito xixi; polifagia, ou seja, muita fome; e polidípsia, ou seja, muita sede. Então é aquela criança que progressivamente vai comendo mais, perdendo peso, e ela começa a ficar com uma aparência de que ela está desenvolvendo alguma doença. Então ela fica mais cansada, ela perde muito peso e ela pode desenvolver até aquele hálito de acetona, que a gente chama de hálito cetônico. Nesses casos é muito importante, se você está suspeitando que a criança tem diabetes ou que a criança diabética descompensou, levar essa criança para o hospital. E aí, isso me dá o gancho para falar de como é que a gente vai agir com essa criança no ambiente escolar. E para isso, a palavra-chave se chama planejamento. O primeiro item é ter um plano junto com a escola, ou seja, a partir do momento que a criança diabética tipo 1 vai para a escola, essa escola tem que ser comunicada e o professor que vai ficar em maior contato com essa criança, ele precisa ter um conhecimento mínimo da doença e como agir em caso de preocupação com o quadro clínico desse pacientinho que vai estar na escola. E aí, a segunda coisa é preparar a própria criança. Geralmente, as crianças diabéticas tipo 1, elas aprendem muito rápido sobre a doença e elas conseguem falar para os pais os sintomas delas. Então, avisar essa criança, fazer com que essa criança leve o medidor de glicose, o glicosímetro, para a aula, para a escola, levando também um frasquinho com um pouquinho de álcool para ela poder fazer a medida. Caso essa criança precise aplicar insulina na escola, é muito importante que o professor também saiba aplicar insulina. E muitas vezes a própria criança dá de 10-0 na gente porque ela aprende muito mais rápido a aplicar insulina do que a gente. Bom, o terceiro é o que levar para a escola. E aí eu já falei um pouquinho. Levar o glicosímetro, levar todo numa caixinha, tudo aquilo que vai precisar para aplicar insulina, se a criança for aplicar insulina na escola. E de olho no lanche também é o quarto ponto que a gente vai precisar se preocupar. Essa criança não pode ficar sem se alimentar, mas ela também, se ela for fazer uma alimentação numa festinha que tiver na escola, isso tem que ser avisado com antecedência aos pais para que seja efetuado o ajuste da dose de insulina naquele dia, caso seja necessário. E finalmente, criar uma rede de apoio, caso essa criança tenha um episódio de hipoglicemia ou desenvolva alguma preocupação do quadro clínico dela durante o período de aula, é muito importante já ter articulado uma rede de proteção a essa criança, sabendo, comunicando os pais, então com acesso fácil aos telefones dos pais e também já com uma orientação básica para qual hospital eventualmente essa criança vai ser direcionada. É isso, eu espero ter ajudado e eu agradeço mais uma vez à SBEM, a nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia, pelo convite para falar de um tema tão importante.